Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Maria Santíssima. Um abençoado ano novo para você, 1º de janeiro de 2024, 8h02 da manhã deste primeiro dia do ano, perdão. Vamos clamar as bênçãos e as graças de Deus para todos nós neste primeiro dia de 2024, que a gente possa caminhar ao lado de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. Estávamos ali rezando, como todos os anos fazemos, e Nossa Senhora deu esta mensagem. Vamos ver o que ela nos diz. Acho que vocês todos já devem ter até lido essa mensagem. Vou fazer aqui algum breve comentário. Espero que não gere nenhuma confusão. O negócio está bem quente aqui, peraí. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe, vim do céu para ajudar-vos, escutai-me. Ventos contrários afastarão a grande embarcação do porto seguro e um grande naufrágio causará a morte de muitos dos meus pobres filhos. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu filho Jesus. A deriva estará por culpa do comandante, mas o Senhor virá em socorro do seu povo. A vossa âncora de salvação está na verdadeira doutrina da Igreja do meu Jesus. Quem permanecer fiel até o fim não será arrastado pelas correntezas das falsas doutrinas. Amai e defendei a verdade, não recueis. Por fim, a vitória de Deus acontecerá com o triunfo definitivo do meu imaculado coração. Avante sem medo. Eu estarei sempre convosco. Nesse momento, faço cair do céu sobre vós uma extraordinária chuva de graças. E no final ela nos abençoou. Vamos pegar aqui. A gente sabe que essa grande embarcação, aqui Nossa Senhora está usando uma metáfora, esta grande embarcação representa a Igreja Católica. A gente sabe quando um barco está à deriva, né? Está no meio do oceano sem um rumo, não consegue enxergar o porto para ancorar, não consegue chegar até lá e, portanto, fica à deriva. A deriva está perdido no meio do mar. Então, em meio à confusão, Nossa Senhora diz que a igreja vai chegar a um tempo de estar perdida, estar à deriva. Ela fala de que a deriva estará por culpa do comandante, né? Agora vem aí a pergunta. Esse comandante a gente sabe que é quem está no comando da embarcação. Se a embarcação é a Igreja Católica, quem está no comando é o Papa. Mas Nossa Senhora estaria aqui falando do Papa Francisco? Pode ser. Poderia ela estar profetizando também para outro Papa lá adiante? Sim. Eu não posso chegar e... A gente sabe que estamos vivendo um tempo de confusão na igreja, né? Um tempo de confusão que não vai parar. Mas a gente vai continuar sendo católico. A profecia é grave,
a deriva estará por culpa do comandante da embarcação. Então, uma embarcação que sai em alto mar, sem um planejamento, sem um projeto, um plano de viagem rumo ao Porto Seguro. Ela usa essa expressão Porto Seguro aqui para falar de Jesus, viu? Cadê? Porto Seguro. É esse aqui. Ventos contrários afastarão a grande embarcação do Porto Seguro. Então, o Porto Seguro está logo ali na frente, mas, que é Cristo, esse Porto Seguro que Nossa Senhora fala, não é a cidade da Bahia, a Porto Seguro. Esse Porto Seguro que Nossa Senhora está chamando aqui é o filho dela. Ela está dizendo que ventos contrários. Então, um barco está indo em determinada direção. Então, ventos contrários podem lançar esta embarcação em cima dos icebergs, como aconteceu lá no Titanic e acabou com tudo. Então, esses icebergs dos tempos atuais são doutrinas, esses ventos contrários que Nossa Senhora está chamando aqui, usando esta metáfora, são doutrinas contrárias à doutrina de Jesus. É isso que ela quer dizer. Então, é uma mensagem, é uma profecia grave, tem uma gravidade tamanha nessa mensagem, embora Nossa Senhora já falou lá no passado várias dezenas de mensagens sobre a embarcação, já usou essa expressão Porto Seguro. A deriva, não estou lembrado dela ter usado essa expressão, não estou lembrado, tá? Não estou dizendo que não usou, mas eu não me recordo de Nossa Senhora ter usado esta expressão de que a embarcação estará à deriva, ou seja, sem saber o caminho para o Porto Seguro, para não naufragar. Mas ela afirma que vai haver esse naufrágio. Ventos contrários afastarão a grande embarcação do Porto Seguro e um grande naufrágio causará a morte de muitos dos meus pobres filhos. Bom, alguém já me mandou uma mensagem fazendo uma pergunta interessante. Pedro, esta mensagem poderia também conter duplo sentido? Aí você diz, Pedro, o que é duplo sentido na mensagem? Eu já expliquei por algumas dezenas de vezes, né? Tanto eu já expliquei que aqui no livro, a página está até a orelhinha puxada aqui, tá vendo? Só para marcar onde foi. Há profecias de Anguera que tem dois sentidos, o sentido físico e espiritual. Então, eu não respondi a pessoa ainda. Não sei nem qual foi o número que eu vi essa pergunta aqui, mas um dos dois celulares que está aqui. Aqui no volume 18, eu explico para as pessoas, não só no 18, né, mas em vários outros volumes também, eu explico que há profecias de Nossa Senhora, né, que traz duplo sentido. Aí eu dou alguns exemplos, né, aqui. Logo, esse livro aqui, que é o de 2011, se eu não estou enganado, que eu, como ele ficou fino, mandei colocar as mensagens de 2005, o famoso livro rosa. O famoso livro rosa lá de 2005 e 2006. 1º de janeiro de 2005 a 2 de setembro de 2006, né? Aqui foi a primeira versão, né, do livro, trazendo as mensagens que traz também este volume 18. Aqui é o volume... Esse não existe mais, tá? Não existe e não será feito. Esse é o volume 13. O volume 13. Tem a mesma explicação cá no início, né? Se você tem esse livro rosa, esse famoso livro rosa que ficou doido na época atrás,
Aí eu coloco um exemplo. Aqui você encontra mensagens com duplo sentido, tá? Então, essa pessoa, que eu não sei de onde é que é, também não tem um nome aqui, porque não está salvo, né? Mas não é da Bahia, o DDD de algum outro estado. E eu vou, claro, responder para a pessoa que, sim, que a mensagem de hoje, de madrugada, essa primeira do ano, ela pode ter dois sentidos. Nossa Senhora pode também estar profetizando, tá? Uma, um acontecimento trágico no sentido físico. Mas o sentido principal da mensagem é o sentido espiritual, ou seja, ela está falando para a Igreja Católica. Tanto é que você vai ver ela dizer: a vossa âncora de salvação está na verdadeira doutrina da Igreja do meu Jesus, tá? Então, aqui ela deixa a dica de que ela está falando em primeira mão para a Igreja do Filho dela. E diz que quem permanecer fiel não será arrastado pelas correntezas das falsas doutrinas. Então, é aquilo que Nossa Senhora diz: o pior ainda virá. Mas não deixe de ser católico, não abandone a igreja, né? Não fuja, porque se você fugir, você pode entrar em situação espiritual complicada. Devemos sim rezar pela igreja, rezar pelo Papa. Sim, pode rezar pelo Papa. Tem pessoas que nem querem rezar pelo Papa Francisco, que ficou tão chateado que não quer rezar. Eu rezo porque Nossa Senhora pede que reze, né? Da mesma forma, Jesus pediu que rezasse pelos fariseus, pelos saduceus. Não é que você discorda, não é porque Jesus discordava deles que Jesus não queria a salvação deles. Claro que Jesus quer. Então não é porque a gente discorda do Papa que a gente não queira a conversão e a salvação dele. Aí não seria católico pensar dessa forma, né? Mas eu volto a dizer que a deriva, olha só, esta embarcação estará à deriva por culpa do comandante. Aqui ela está falando realmente de um papa. O Pedro seria o Papa Francisco? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser um próximo papa? Sim. Ela está fazendo uma profecia grave para a Igreja Católica. A gente sabe que agora, nesse tempo atual, realmente o comandante atual não está conduzindo bem essa embarcação, vamos ser honestos, né? Mas será que o estrago maior do que o que já está, vai ser feito agora ou por um próximo Papa? Porque para as coisas acontecerem, para ter um estrago grande na igreja, tem que começar lá do Vaticano, né? E quando um bispo na sua localidade ele faz alguma coisa errada, ou ele dá lá uma opinião, é uma coisa. Mas quando o Vaticano emite uma opinião, emite um documento como esse, Fidúcia Supplicans, cheio de pegadinhas lá dentro, deixa o católico na dúvida, divide os católicos e gente briga e gente discute, é uma confusão do cão, né? Então isso não é coisa para a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela é única, tem que ser verdadeira em tudo, sobretudo na sua doutrina, porque você não encontra nas palavras de Jesus nada que leve você a ter dúvida. Mas na igreja hoje a gente encontra muitas coisas que nos levam à dúvida, à incerteza. Então, Nossa Senhora diz: caminhais para um futuro de dúvidas e incertezas. Existem várias, repito, várias profecias. Eu não estou aqui tentando passar pano, não, tá? Vocês sabem que eu não passo pano para ninguém. Eu estou tentando mostrar para vocês que essa profecia pode se cumprir com o Papa atual e pode se cumprir com próximos papas também. Eu acredito nas duas opções. Eu acredito. Porque essa confusão que está dentro da igreja, escreva o que eu estou lhe dizendo, essa confusão que está dentro da igreja católica não vai parar. Não vai parar, não. Ela vai piorar ainda, né? Esse ano tem coisa pior. Vai piorar, né?
Vamos ter muitos escândalos ainda. Porque Satanás não gosta da Igreja Católica. Porque é a única igreja que tem os meios, os sacramentos como canais da ação salvadora de Deus. Então, o diabo, sabendo disso, o demônio começa a tentar, né? Não é que a gente vai desanimar por causa disso. Eu sei que tem muitos católicos desanimados, mas não desanime não, meus irmãos. Se a gente que ama a verdade desanimar, complica. Nossa Senhora disse que o silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Então, nós temos muitas seitas trabalhando para fazer a Igreja Católica afundar. Está à deriva mesmo. Mas, como Nossa Senhora disse, e achei assim, ela disse que Deus, né, o Senhor, virá em socorro do seu povo, o povo fiel. A vossa âncora de salvação está na verdadeira doutrina. Permanece. Ó, o senhor que é padre, o senhor que é bispo. O Vaticano, o Tchuco lá e o Papa dizem, vocês podem dar bênção para casais irregulares. Pronto, você é honesto, então você não vai dar. Eu não vou obedecer, porque ordens arbitrárias não se obedece, nem na lei religiosa, nem na lei civil, entende? Você não pode obedecer coisas arbitrárias, contrárias à fé. A Igreja de Cristo é uma igreja séria. Nem todo mundo que está dentro da igreja são pessoas sérias. A gente sabe disso, né? A gente sabe que o sistema, né? O sistema é bem complicado. O sistema é doloroso. O sistema faz com que muita gente, muitos consagrados caiam na armadilha. Agora, se a gente comete um erro, como o filho pródigo pediu ao pai a herança e o pai foi e lhe deu. Ele vai, esbanja tudo, se desgraça por lá, perde tudo, fica na miséria comendo farelo de porco, né? O resto da comida que dava para os porcos. Então ele cai em si. O que é cair em si? Faz o exame de consciência. Eu errei. Vai lá, pede perdão. Isso vale para mim, vale para você, vale para as autoridades da igreja. Se tem alguma autoridade da igreja, e temos casos, nós temos casos de autoridades da igreja. Aqui mesmo no Brasil nós temos padres respeitados, que lá no passado eles fizeram coisa. Nós temos pessoas na igreja, um exemplo, ontem eu estava na Santa Missa, no final conversava com o Dom Zanoni, meu arcebispo, a gente estava, eu, o Dom Zanoni, o Silvio Albuquerque também estava, e eu fui lá para desejar feliz ano novo para o meu bispo, e a gente abriu um diálogo, e a gente estava conversando. Eu não sabia, interessante, né? Eu não sabia disso. Mas até o cardeal Miller, por exemplo, chama Miller? Ou eu estou confundindo? Acho que é o cardeal Miller mesmo. Ele já fez parte lá no passado de alguma linha na igreja que não era correta, né? Metido naquela linha de teologia de libertação, parece. Tinha alguma coisa meio estranha. Eu não sabia, né, disso. Mas não é fake news, não. É verdade mesmo. Tá bom? Errou no um exemplo perfeito que eu posso dar é isso, que eu descobri ontem de noite, né. Mas aqui no Brasil nós temos também vários casos de pessoas que no passado erraram, eram metidos na teologia da libertação, naquela linha bem marxista, né, e depois caíram fora. Aqui no Brasil nós temos carreta de padres que eram da teologia da libertação e que depois olharam e disseram: "O que é que eu estou fazendo aqui?", né, e não quiseram, né, pertencer mais a esse movimento contrário à doutrina da igreja. E hoje ensinam a verdade. Então, aí a gente vê a possibilidade de alguém que vive na ignorância, no erro, né? Uma coisa é você errar, uma coisa é você cometer um erro, outra coisa é você ver que está errado e permanecer naquele erro. Então, a gente não pode permanecer naquele erro.
Então, se o senhor é padre, o senhor é bispo, e percebe que esse ensinamento vai provocar uma confusão, né? Eu disse ontem, na catequese de ontem, eu mostrei aquele fato que aconteceu na Argentina, né? Da imagem de São Pedro, ela está até aqui, para você que não viu, deixa eu botar aqui rapidinho, né? Da imagem de São Pedro, olha aí, com a chave na mão, com a auréola lá na cabeça, um relâmpago foi lá e arrancou tudo, né? Então, são duas imagens, é a mesma imagem, porém, fotografada de ângulo diferente, tá? Então, uma é antes, né? Provavelmente, essa foto de antes foi tirada em um período, e essa foto da direita foi tirada agora, essa semana, né? Passada, né? Então, arrancou um raio cai, arranca da mão da estátua de São Pedro a chave e a auréola que estava aqui atrás, né? Foi arrancada também. E eu só toquei no assunto ontem porque eu pedi ao pessoal da minha equipe para fazer contato lá na Argentina para saber se o fato era verdadeiro. E olha que eu recebi a notícia da minha amiga Gisele da Itália, né? No mesmo dia em que aconteceu o fato. Ela me disse, mandou uma foto, mandou essa fotografia e eu vou investigar. Aí essa semana, acho que foi anteontem, foi que a gente recebeu a notícia, a confirmação do santuário, tá? Então, para você que está me assistindo, a catequese de ontem não é uma fake news, não, o fato aconteceu, né? Agora, ô Pedro, mas e se disserem que não aconteceu? Eu tenho aqui a prova do e-mail, do e-mail não, do WhatsApp. Foi por e-mail, né? Também, tá? Então, o santuário foi que confirmou, e depois que confirmou, disse, bom, se confirmou, então, foi até o Tony Henrique, lá de Vitória da Conquista, que faz parte da nossa equipe aqui, que eu pedi, ele fez contato e recebeu por e-mail, né, a resposta, tá aqui, bem cá em cima, tá vendo? A resposta deles aqui, ó. Aqui foi a pergunta, né, e veio a resposta. Não, a resposta diz o seguinte: o santuário não apoia nem concorda com a interpretação que foi dada sobre os danos causados à imagem de São Pedro Apóstolo. Ou seja, foi causado, então, ele está confirmando que houve. Bom, agora eu posso falar, porque o santuário confirmou que houve dano à imagem. Então, eles estão, né? Porque o pessoal começou a ver aquilo como sinal de Deus. E só quem não vê é quem tem problema na cabeça, né? Me perdoa, mas eu tenho que falar isso. É coincidência? Nada, coincidência não. Assista a catequese de ontem. Se você não assistiu, assista a catequese de ontem. Mas muita gente, muitas milhares de pessoas, padres, bispos, cardeais, que no passado faziam defesa de alguma coisa na igreja e que depois, não, a gente não pode. Então, pularam fora da barca furada, né? Então, grandes autoridades da igreja. Então, ainda há chance de muitos padres e bispos dizer, peraí, eu não vou entrar nessa não, né? O próprio cardeal, o Fernandes, o argentino, já tirou o braço da seringa, né? Pulou fora, peraí. Aí ele disse que cada bispo tem autoridade, tem poder de decidir acerca de fidúcias com, né, daquele documento. Aí entra a profecia de Anguera se cumprindo, ou seja, estão dando poderes, né? Passando a chave de mão em mão. A chave é o símbolo do poder, né? Não, você tem poder, você mesmo decide, não. Quer dizer, viu que a coisa é grave, para não provocar mais escândalo, então eles pulam fora e deixam os bispos se ferrar, né? Porque qualquer bispo que apoiar esse negócio aí tá ferrado. Qualquer paróquia que apoia isso se ferrou do mesmo jeito, né? Porque vai perder muito. Eu estaria aqui para dizer, não vou negar para ninguém, né? Nenhum padre e nenhum bispo honesto vai se meter nisso. Quem se mete nisso não tem honestidade com Jesus. Acabou. É simples de entender. Então, quem quiser fazer suas badernas, que faça. Mas, Pedro, mas isso aí é só uma bênção. Não cai nessa armadilha.
Isso é pegadinha do demônio para te enganar. Entende? Isso é uma bênção. Eu já acordei, fui dormir 2h30 da manhã e acordei 6h30. Eu já acordei hoje pensando, logo, logo vai aparecer vídeos aí, né, de homens vestidos de noiva recebendo bênção de padre. E eu vou mostrar aqui no canal. Aí eu vou perguntar aos defensores se isso é uma coisa popular, entende? Quando a própria Congregação para a Doutrina da Fé, pouco tempo atrás, emitiu um documento dizendo isso não é possível, essa bênção não é possível. Bom, aí trocou, né, de presidente, o argentino chegou e disse, não, é possível sim, pode dar. Uma contradição. A mesma congregação que disse que não pode dar, passou-se pouco tempo e agora diz que pode. Lembra que eu falei aqui que tem pecados mortais de 40 anos atrás, que a igreja nos alertava, olha, gente, cuidado para não perder a alma, isso é pecado, etc. E hoje estão dizendo, não, mas isso não é pecado, não. Meu filhinho, eu tinha 14 anos de idade há 40 anos atrás, eu tinha 14 anos de idade. Ia para a Santa Missa e o padre estava lá, o padre honesto, pregando, olha, isso é pecado, se confesse, para você não perder sua alma. Pronto, eu tinha 14 anos. 14, 15, 16, 17 anos, ouvia isso. Aliás, ouvi, né? Aí hoje eu chego para o padre dizer, não, mas isso não é mais pecado. Não é mais pecado. Olha que coisa absurda. E as almas que se perderam lá, vai fazer o que com aquelas? Que a igreja disse que quem cometesse aquele pecado não se salvaria. E teve gente que morreu naquele pecado. Aí hoje a igreja diz, não. A igreja, perdão. Não a igreja. Alguns maçãs podres do catolicismo dizem, não, mas isso não é mais pecado. Então, que contradição do cão é essa? Eu estou reclamando porque sou católico, tá? É a mesma coisa que eu bati na tecla e vou bater de novo. Aqui no Brasil, padres foram punidos pela igreja por ter dado essa mesma bênção. A mais famosa situação é de um padre, meu amigo, tá? Ele errou feio, tá? Certamente se arrependeu, mas errou. E não errou uma vez só não, viu? Errou mais de uma. Ele foi punido no estado de Sergipe. Né? Ele foi punido. Dom Henrique Soares foi que preparou a punição. Eu tenho aqui a gravação desse padre pedindo perdão à igreja por ter dado esta bênção, chamada bênção irregular. A igreja o condenou por isso. Ele continua sendo sacerdote, claro, mas houve uma condenação. Ele ficou proibido de ir ao estado de Sergipe durante 5 anos, se não me engano. 5 anos. Aí eu pergunto, estou dando exemplo de um que eu conheço. Não vou citar nome, esquece isso aí. Mas existem dezenas de padres no Brasil que foram punidos também por ter dado esta bênção. 40 anos atrás, é pecado, se morrer assim vai para o inferno. E hoje, não, isso não é mais pecado. Há 10, 15 anos atrás, padres foram punidos, de 10, 15 anos para cá, aqui não é só exemplo assim, de 15 anos para cá, padres foram punidos por ter dado esta mesma bênção, que agora me sai um documento dizendo que pode dar essa bênção. É porque eu sou ignorante, eu não estudei, né? Eu não estudei, mas tem gente sabida que estudou. Então, quem estudou, explique para mim. Se quiser, eu mando o link, entra ao vivo aqui comigo e me explique essa bagaceira que eu não estou entendendo. Por que que há 10 anos atrás, padres, 10, 15 anos atrás, padres foram punidos por ter dado essa bênção? Não pode, isso é pecaminoso, não pode. E agora, diz que pode. Sabe a cabeça do católico como é que fica? Quer dizer, eu quero que alguém me explique. Ou, quer dizer, eu já entendi, mas de repente eu posso estar errado? Acho que não. Certeza que não. Então, rezemos pela igreja. A igreja católica é de Jesus. Então, essa mensagem desta madrugada, a primeira mensagem do ano, se você não dá uma lida nela, eu vou colocar aqui, já vou encerrar, porque vocês talvez estejam com sono. Então,
Durmam, é como dizer assim, dorme por mim também aí, viu, porque eu não vou dormir, eu tenho muita coisa para fazer hoje, né. Eu vou colar aqui a mensagem de ontem aqui no comentário e vou deixar também aqui na descrição do vídeo, se você quiser ler, não custa nada. Leia. Agora, esse comandante é um papa. Tem nome de papa aqui? Não. Nossa Senhora não deu o nome de ninguém. Mas a gente sabe que essa embarcação é a Igreja Católica, que esse comandante é papa. É Papa Francisco Pedro Regis? Pode ser. Pode ser um outro papa? Sim. Né? Eu estou falando dessa profecia. Por quê? Desse naufrágio na fé, né, que Nossa Senhora veio avisando, a igreja já está sendo preparada para esse naufrágio. Eu só quero ver a cara das pessoas que falam mal de Anguera, das aparições, ficam nas redes sociais esculhambando por aí. Quero só ver a cara. Porque a situação é tão grave hoje, é aquilo que a Nossa Senhora falou da confusão espiritual. Tem gente porque não gosta de mim, não fiz nada com ninguém, né? Tem pessoas que fazem doidice, palhaçada na internet, pinta e borda, coloca demônios representando Nossa Senhora de Anguera. Olha a gravidade disso. Eu nem cito o nome dessas pessoas aqui, nem cito o nome, né? Eu não cito, sabe por quê? Porque eu sou inteligente. Então eu não cito. Eu sei por que eu não cito. Eu tenho o meu motivo para não citar. Entendeu? Ninguém pode me acusar de nada. Mas eu posso acusar todos eles, porque eles falam contra abertamente, em Anguera, esculhamba, já mexeram com minha vida, com a minha moral, entende? Até com o trabalho que eu faço. Tá tudo aí nas redes sociais. Então, eu quero ver a cara desse povo. Homens e mulheres que ficam falando besteira. Ah, para não esquecer, a coisa é tão grave que se eu hoje, escuta o que eu estou te falando, tá? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se eu, a partir de agora, chegasse aqui e falasse 100% a favor do Papa Francisco, essas pessoas ficavam contra o Papa. Engraçado, né? Então, como eu faço crítica aqui, essas pessoas veem a coisa errada, mas não admitem nem com a gota serena. Não admite, não. Né? Não porque o Santo Padre está certo, não porque o Santo Padre está certo. Eu admito aqui ao vivo, Pedro Regis, eu sou ignorante. Ignorante em que sentido? Quando a gente chama uma pessoa de ignorante, não está ofendendo a pessoa, não. Você pode dizer assim, Pedro Regis, você é ignorante, você não entende do assunto. Eu sou mesmo. Tanto é que tem pessoas que me fazem perguntas, e eu digo, me espere aí que eu vou. Lembra semana passada que eu falei aqui que tinha uma pessoa, não lembro, está aqui. Eu oriento pessoas de segunda união. Mas Pedro, você entende o assunto? Perfeito, entendo perfeitamente bem. Aí eu posso dizer que eu entendo, porque nisso eu estudei e entendo. E já publiquei um livro explicando. Inclusive, teve um bispo do Brasil que recomendou na sua diocese esse livro, Igreja Católica Espírito da Verdade, para os catequistas. Quando a gente mandou, quem deu para ele de presente foi quem? Alguém de São Paulo, não lembro quem foi. Compreende? O bispo aqui é do norte, esqueci agora. Então, eu explico dentro do direito canônico aquilo que a igreja explica, tá? Então, eu escuto, olha, eu não estudei teologia nem filosofia, mas eu sei que eu aprendi com a igreja, aprendi com os documentos da igreja, quando é que um casamento não tem validade. Botei isso no escrito para ajudar os católicos. E, por ano, centenas de pessoas me procuram. Pedro, tem uma senhora aqui que ela vai me ligar, fala, me ligue depois, me ligue dia 2, porque esses dias muito corrido, não vou poder escutar direito. Me ligue, que a senhora vai me contar. Detalhe, quantos anos a senhora se casou?
Você pode ir para o doutor em direito canônico, ele vai fazer a mesma pergunta que eu faço. Não sou padre, não sou teólogo, não sou nada. Quantos anos a senhora se casou? Aí eu casei com 17 anos. Por que casou? Eu sinto nova. Ah, porque eu estava grávida. E meu pai disse que eu tinha que casar. Pronto. Olha a suspeita, olha a luz, o alerta. Nulidade, já tem um alerta aí. Casou com 17 anos, por quê? Porque engravidou e meu pai me obrigou a casar. Quantos anos ele tinha? Tinha 19. Olha a encrenca. Quantos anos ficaram juntos? 3 anos depois estava separado. Então aí, baseado no que a igreja está lá no direito canônico que eu estudei, aí eu vou lá e digo, procure, não é que eu tenho uma palavra final, procure o padre da sua paróquia e o bispo da sua diocese e conte o que você está me contando, porque o seu caso é de nulidade. Pronto. E a minha amiga lá de Salvador, que casou com um caba e depois descobriu que o caba gostava de outras coisas. Entendeu? Entendeu o que eu estou falando, né? Ela pegou o marido com um cidadão. Os dois lá no chameguinho. 2 meses depois que casou. Veio chorando. Ele disse, não, se alegre, mulher, se alegre. Deus te deu um livramento deste ato, deste maligno. Procure o bispo, o arcebispo de Salvador, isso na época, isso mais de 10 anos. Seu casamento não teve validade, você foi enganada. Pronto. Essa é a orientação que eu dou. Não preciso ser teólogo, não preciso ser padre, não preciso ser... Não. Eu quero que algum teólogo, algum padre que estudou direito canônico diga se eu estou errado. Mas como eu estou errado se o que eu oriento é exatamente o que está nos documentos da igreja? Não tem problema nenhum, entende? Então tem gente que fala besteira. Me falaram que andaram me criticando, eu também não sei de onde é que veio a crítica. Por causa disso aí, entende? Chegaram a dizer que eu, não foi? Estou atendendo confissões. Problema, como diz a Fina da Rede, problema de cabeça. Aqui, ó. Nulidade matrimonial. Aqui. Quando é que um casamento é válido, menino? É inválido, menino. Tá aqui, a igreja explica, ó, nessa página todinha. Tudo direito canônico aqui, ó. Eu escuto. Se a pessoa se encaixar num assunto desse aqui, que a igreja, não é Pedro Regis, não tem autoridade, está orientando, eu digo, procure o padre da sua paróquia e o bispo da sua diocese. Eles é que vão te encaminhar para abrir o processo de nulidade. Eu mesmo não. Não sou canonista, eu sou católico. De vergonha na cara, só isso. Bom dia, meu povo. Reze pela igreja. E pense numa coisa preocupante. Eu, sinceramente, estava ali na torcida e tomara que Nossa Senhora Tô dizendo que tem gente que tem problema na cabeça. Ninguém acredita. Estou vendo aqui uma mensagem que me mandaram agora. Presta atenção. Essa mensagem de ontem não. De hoje. Já era de primeiro. É uma mensagem para a Igreja Católica. Embarcação Igreja Católica. Comandante desta embarcação é o Papa, né? Quem vai provocar essa tragédia, que isso é uma tragédia gravíssima nessa profecia, né? Na igreja, só quem pode fazer essa bagaceira acontecer é realmente um Papa. Será o Papa já está ajudando, isso aí eu digo aqui abertamente, o Papa Francisco já está ajudando a empurrar a embarcação para o abismo, com essas doidices que aparecem aí. Agora, se o estrago grande vai ser ele, não sei. Pode ser o substituto dele. Porque o próximo Papa terá a mesma linha, na minha opinião. Não foi Nossa Senhora que me disse, não, tá? Olha, o próximo Papa, assim, Nossa Senhora não vai direto. Você não vai encontrar mensagem assim. Você vai encontrar a mensagem, né? Nossa Senhora
fazendo profecia, usando metáforas, e que tudo fica muito claro quando as coisas começam a acontecer. Você vê a claridade das coisas, né? Mas eu acredito que o próximo Papa será a mesma linha do Papa Francisco. Se ele tem a maioria dos cardeais, como é que os gatos pingados, os conservadores são um pequeno número? Se ele escolheu a dedo os cardeais que pensam como ele, o próximo Papa tem que ser como ele. Né? Obrigatoriamente tem que ser como ele. Não vejo nenhuma outra possibilidade de não ser. Mas a gente reza pela igreja. Quem é o dono da vinha é Jesus, tá? Não é o Papa que é o dono da igreja, não. O Papa é só vou chamar de um funcionário de Jesus, da vinha do Senhor. O senhor que é padre, bispo e papa são funcionários da vinha do Senhor. Não tem a parábola do vinheteiro lá? É a igreja católica. É a igreja. Nossa, o senhor está falando da igreja católica ali. Só que as pessoas não entendem. Quando Jesus fala, conta aquelas parábolas e diz coisa, e fala da volta dele, que muitos vão dizer, Senhor, nós pregamos, evangelizamos em teu nome, etc. Não vos conheço. Ele está falando para quem? Para a igreja dele, em primeira mão. Vale para qualquer outro lá fora. Mas, em primeiro lugar, é para a igreja católica. Então, cuidado para o senhor que é padre, bispo e papa, quando morrer, não ouvir, não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Foi Jesus que disse, viu? Não estou julgando ninguém, pelo amor de Jesus. Eu rezo pela salvação da alma, minha e de todo mundo, né? Compartilhe se quiser e reze pela igreja, que é a nossa obrigação como católico, né? Vamos em frente. Vá tomar seu cafezinho, ou então volte para a cama para dormir, que você deve ter dormido tarde, e eu vou cuidar da vida. 3 horas da tarde a gente se encontra para o texto da misericórdia, direto do santuário. A gente vai rezar direto do santuário. Paz e bem, meus irmãos. Reze por mim. Feliz ano novo para você, que tudo de bom aconteça na sua vida e que a igreja encontre o porto seguro, Jesus Cristo. Que essa embarcação não fique pensando que essas profecias me alegram, não. Eu fui dormir tarde e acordei antes do despertador. Antes do despertador. Eu fui acordando toda hora pensando. Quando a gente tem amor à igreja, a gente fica preocupado. O cabo que não tem amor à igreja não tá nem aí, nem chegando. Você tá achando que... Deixa eu te dar um número aqui para tu se ligar, mas não se assuste, não. 95, eu tô sendo caridoso, caridosíssimo. 95% dos católicos do Brasil estão tudo por fora. Por isso que a gente precisa alertar, porque senão eles caem na armadilha, né? Vão concordar, não, mas o padre disse que isso não é uma coisa normal, não tem nada demais. Aquela dona fulana ali, coitada, que frequenta a igreja há 50 anos, achou estranho, disse, não, mas não, aí dá aquela explicação diabólica, né? Não, isso é uma coisa popular, isso sempre teve na igreja, não sei o quê, enganando as pessoas. Leia o documento. O documento tem verdade, Pedro Regis? Tem, mas tem pegadinha, aí eu pulo fora. Nossa Senhora falou, onde está a meia-verdade, não está a presença de Jesus. Que ela converta a mim, a você e a toda a igreja. Que a gente seja de Jesus e de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. 3 horas da tarde. A gente se encontra. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas é melhor ficar quieto. Tchau.